E aí, galera, vamos começar aqui mais uma aula para o oitavo ano, aula de História com o professor Cleudemir. A Revolução Industrial e as mudanças na sociedade. Aqui tem um pequeno texto, né, que fala sobre automóvel, lâmpadas, computadores, televisão. A gente vendo essas coisas que nós utilizamos hoje dentro de casa, né, como celulares, telefones com fio, né, computadores, TVs, lâmpadas, panelas de alumínio, de ferro, de inox, é, 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 panelas de plástico, televisores, carros, essas coisas que nós possuímos, relógio e vários outros utensílios, né, de utilidades do dia a dia que a gente tem e que a gente às vezes a gente esquece que isso teve todo um processo histórico para que ele pudesse ser fabricado. Não foi assim durante todo o tempo da existência humana essas coisas existiram. Essas coisas elas foram sendo conquistadas, tanto a questão da conquista na parte da invenção, como a questão da conquista na parte da comercialização. Terá sentido fabricar um carro, inventar um carro? Será possível vender uma TV, fazer a TV, criar a TV e vender? O homem que inventou a TV, ele pensou assim: será possível vender? Eu vou inventar um aparelho, mas será possível que isso vai gerar lucro? Porque a ideia deles, da hora da invenção, é a geração do lucro. Eles não inventam um produto que eles não possam vender. São produtos, gente, pensado, imaginado. Eles pensam muito além daquilo que a gente imagina que seja. Nós que não somos acostumados com isso, nós que não somos industriais, pensadores, produtores de coisas como essas coisas que a gente utiliza, que eu acabei de falar, telefones, aparelhos de TV, rádios, carros e outros mais, a gente pensa em utilizar, em comprar. A gente não pensa em fabricar para enriquecer, eles já pensam em criar justamente com a ideia de ganhar muito dinheiro sobre isso. Se bem que o comércio hoje ele é um pouco diferente, né? Desse comércio que é esse produto que você pega, que você usa pegando com as mãos. Por exemplo, é uma TV. O cara que criou o carro, né? Hoje em dia muita gente está enriquecido apenas nas redes sociais. Por exemplo, aquele dono do Facebook, ele não vende um produto assim que a gente pega no produto, que a gente consegue palpá-lo. Não é um produto que você consegue pegar e guardar, mas é um produto virtual que hoje em dia se dá muito dinheiro com isso, ganha muito dinheiro com isso. Por exemplo, o WhatsApp. O cara que criou o WhatsApp, né, que foi também um dos fundadores do YouTube. O YouTube também, que é outro sistema de rede social que também dá muito dinheiro. É diferente do motor a combustão, que foi inventado no século 17, 18, que o cara já inventou isso com a intenção de fabricar motores para gerar energia, para trabalhar, para substituir a mão de obra humana. Foi totalmente diferente da invenção de uma TV, da invenção de uma lâmpada. Totalmente diferente disso, né? Então é um produto hoje, esses pensadores, esses grandes empresários que são grandes pensadores também, grandes idealizadores de grandes ideias, eles pensam em produtos produto que possa ser vendido nas redes sociais, que possa ser instalado no celular, que possa ser utilizado como um jogo, por exemplo, possa ser utilizado por várias pessoas, que várias pessoas vão gastar muito pouco para utilizar esse produto, mas que ao mesmo tempo são muitas milhões de pessoas, bilhões de pessoas utilizando o mesmo produto. Então, juntando tudo, vai dar uma porrada grande de dinheiro. É diferente de uma TV que a cada 1.000 pessoas, 10.000 pessoas, quando isso estava começando, a cada 1.000 pessoas, ou talvez 10.000 pessoas, tivesse uma TV, tivesse condição de comprar uma TV. Por exemplo, no Rio de Janeiro, na década de 1920, tinha uma frota de 30 carros. 1920. O Rio de Janeiro, gente, tinha em torno de 200.000 pessoas. 200.000 pessoas. E o Rio de Janeiro só tinha 30 carros.
Imagine TV. Ninguém tinha TV. Ninguém tinha energia elétrica. Rio de Janeiro só chegou a energia elétrica em 1930 com Getúlio Vargas. O Rio de Janeiro, a primeira cidade no Brasil a receber energia elétrica. Então, vamos lá, né? Para frente, senão a gente demora muito tempo num assunto só. Então, aqui, a questão do artesanato e da manufatura. Antigamente, gente, muito antigamente, os produtos eram feitos na mão, artesanalmente, era construído. Cada artesão fazia o seu produto e vendia. Por exemplo, o produto que era feito na época era sapato. Tinha aquele sapateiro, aquele artesão que fazia aquele sapato. Tinha um artesão que fazia aquela casaca. Ele fazia sozinho a casaca, produzia sozinho e vendia aquela casaca. O sapateiro fazia sozinho o sapato, desde o solado até o cadarço, e vendia aquele sapato. Mas, com a Revolução Industrial, com a maquinofaturação, esse produto passou a ser produzido em várias quantidades, em larga escala. Esse produto se barateou. Aquele produtor, aquele artesão que fazia aquele produto, ele passou a perder a noção do que estava fazendo. Porque, tipo assim, quando eu faço um produto, do 0 até o 10, eu fiz aquele produto é obra minha. Agora, quando o produto é dividido em 10 etapas, que uma pessoa faz da primeira até a 2, outro faz da 2 até a 3, outro faz da 3 até a 4, até chegar à 10ª fase. Esse produto não foi produzido por ninguém, foi 10 pessoas que produziu, então ele não vai levar nome de ninguém, ele vai levar o nome da empresa. Então aí é que vai surgir as marcas, os grandes nomes, Nike, Coca-Cola, Brahma, Microsoft. Vai começar a surgir os grandes nomes das grandes empresas, porque as pessoas que vão produzir vão se tornar pessoas alienadas ao produto, certo? Então, porque vai aparecer grandes empresários, pessoas que já tinham ganhado muito dinheiro com a escravidão e acumulou o dinheiro das heranças dos pais, dos avós, dos bisavós, e esse dinheiro foi utilizado para organizar galpões que colocavam pessoas trabalhando em mesas, com facas, com navalhas, com linhas, com agulhas, para poder furar aqueles couro, cortar aquele couro, medir aquele couro e fazer as casacas, fazer os sapatos, fazer os cintos, fazer os chapéus. Então isso passou a ser o trabalho organizado, entendeu? Manufaturado, né? Manufaturado. Agora, a mecanização da indústria. De repente, a indústria, gente, ela começa a receber invenção de grandes homens, como James Watt, quando começou a mover as máquinas através de motores, motores a combustão, motor a vapor, motor elétrico começou a surgir aos poucos. Começou a surgir as máquinas, gente, que substituía a mão humana. Uma máquina que cortava o couro sem ser preciso utilizar a mão humana com a tesoura. Uma máquina que furava o couro sem ser preciso a mão humana com o martelo e o punção. A máquina que passou a tecer o algodão, a fazer do algodão uma peça de tecido. Uma máquina que antes as pessoas pegavam o algodão e fiavam, fazendo os pequenos fios de algodão. Essa máquina passou a fiar o algodão, a produzir a linha com o algodão, a produzir a linha com a seda e assim por diante. Então foi surgindo aos poucos o tear mecânico, foi surgindo aos poucos o barco a vapor, as grandes ferrovias, as ferrovias. Em 1825 surgiu a primeira ferrovia na Inglaterra, em Londres, o primeiro trem a locomover com pessoas dentro, conduzindo pessoas, em 1827. A primeira locomotiva a levar bagagens, quantidade de ferro tirado das minas até a metalúrgica,
Foi em 1825. Em 1827 foi o primeiro metrô a ser produzido, a circular dentro de uma cidade que, no caso, foi Londres, né? O avanço tecnológico acelerou o ritmo da vida e do trabalho. As pessoas passaram a pensar mais rápido, a se locomover mais rápido, a trabalhar mais rápido, porque a máquina vai conduzir. Não é mais a mão humana. A máquina vai conduzir todo o processo econômico. Entendeu? Olha aqui essa outra parte. Com isso, gente, vai surgir duas classes. Vai surgir a classe da burguesia, né? Uma nova sociedade. Além das mudanças no ritmo do trabalho no cotidiano, na mentalidade e nos valores das pessoas, uma das transformações mais importantes produzida pela indústria foi a configuração de uma sociedade nova, com a consolidação de duas classes sociais, a burguesia e o proletariado. A burguesia é aquela classe que detinha o poder, que detém ainda hoje o poder, o burgo, né? Um aglomerado urbano na Idade Média passou a acumular um novo significado, uma classe empresarial, uma classe que tem o dinheiro, uma classe que tem as máquinas, que tem o poder dos bancos, que tem o poder dos comércios, que tem a rede de transporte, que tem as empresas agrícolas, que produz o produto, que paga o salário. E o proletário são aquela classe composta por operários, pessoas que recebem salário para trabalhar, que vendem a sua mão de obra, que produzem aquele produto por etapas. Aquele povo que é apropriado pelo patrão. Continuando aqui. Eu não quero que esse vídeo se torne muito longo, gente. Eu ainda tenho aqui o 9º ano para gravar aqui. O trabalho no sistema industrial. Olha aqui. O trabalho no sistema industrial. A expansão das indústrias modificou muito o cotidiano dos trabalhadores. A questão do tempo, da vida em família deles. Tudo isso veio modificar. Nas áreas rurais, a medição do tempo estava relacionada ao ciclo da natureza e às tarefas diárias do campo. Já nas cidades, a disciplina passou a ser estabelecida pelo relógio. Gente, essa questão do relógio é uma história tão triste. O relógio era um produto que pouca gente tinha. Numa cidade como Massachusetts, né? Não sei nem pronunciar o nome. Massachusetts. Uma cidade que tem Liverpool, na Inglaterra. Uma cidade que tem Londres. Londres, que era a capital. Somente os industriais tinham um relógio. Nem todo rico tinha um relógio. Era um pouco, e o relógio tinha pouca utilidade. Nessa época o relógio utilizava-se muito nas fábricas. Então o empresário fazia assim. Se o trabalho era para começar 5 horas da manhã, ele atrasava o relógio para começar 4 horas. Quando o relógio deveria terminar o horário, 7 horas da noite, ele atrasava de novo o relógio para as pessoas poderem trabalhar até 8 horas. Então ele roubava uma hora de manhã e uma hora à tarde. Ou talvez até mais. E as pessoas eram praticamente escravizadas para ganhar pouco. Nem para sobreviver dava o dinheiro que eles ganhavam com isso. A valorização do tempo, gente, se tornou uma coisa muito absurda. Tinha que trabalhar de acordo com a aceleração da máquina. Eles aceleravam muito a máquina. A gente tem um filme muito bom que é Tempos Modernos, de Charlie Chaplin. Se eu tivesse em sala, eu passaria esse filme para vocês. É muito bom, gente. É uma comédia, mas uma comédia que faz uma crítica muito forte à industrialização, né? E quanto à moradia dessas pessoas, eles não tinham moradia que viesse garantir um, um, uma paz no seu ego, um bem-estar na sua alma. Porque as ruas, gente, não eram pavimentadas, não tinha esgoto, as casas não tinham banheiro, as moradias eram muito precárias, gente, propícias a infestação de ratos e baratas, proliferação de várias doenças, febre, catapora, doenças infectos contagiosas. E muitas pessoas morriam dentro das fábricas infectadas com outras pessoas que vinham doentes. Morriam nas casas infectadas. Qualquer surto
Qualquer surto viral, bacteriano que desse, muita gente morria. Porque não tinha proteção alguma, não tinha limpeza alguma de nada, tudo era muito sujo, tudo era muito inapropriado para o ser humano morar, certo? As ruas eram uma bagunça, as ruas eram muito sujas, animais soltos na rua, muitos ratos, baratas, isso atrapalhava muito a saúde humana, né? Gente, eu não sei se é só até aqui, deixa eu ver aqui. Os impactos ambientais. Eu vou deixar essa parte dos impactos ambientais para a próxima aula, para a gente concluir o conteúdo na próxima aula, certo? Agora eu vou passar a tarefa e vocês vão copiar e responder a tarefa, tá certo, gente? Valeu!